Graça e paz, mulheres blindadas, sejam bem-vindas a mais um tempo de acréscimos. Eita, queridas, quanto crescimento, esse é um novo tempo. Amém? Esse é um novo tempo na sua vida. Você decidiu se preparar, você decidiu parar para crescer e é avanço em sua vida. Eu vejo avanço na sua vida. Amém? Nós estamos no quarto áudio e esse quarto áudio nós vamos tratar de oração em outras línguas, com ênfase nas línguas para a edificação pessoal. Amém? A Bíblia diz em Lucas 2:52 e todas as referências, queridas, você pode ir anotando. Amém? Lucas 2:52 diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante dos homens, diante de Deus e diante dos homens. Esse é o crescimento que é saudável. O nosso crescimento ele deve acontecer diante de Deus e depois ser notório diante dos homens. Esse é um crescimento, queridos, que é previsto para o Filho de Deus, porque tudo que está saudável, ele cresce. É preciso entender que existem processos, e assim como uma planta que nasce, cresce, se desenvolve e reproduz, assim também deveria ser conosco. Deus não nos criou para estarmos estagnados, mas sabe que crescer é uma questão de decisão, assim como aceitar Jesus foi uma questão de decisão. Crescer, queridas, vai exigir de nós mudanças, e mudança nem sempre será confortável. Por exemplo, para crescer em oração, nós vamos ter que ser disciplinadas. Ela vai exigir de nós que a gente abra muitas vezes a mão de alguma coisa, mão de coisas lícitas, queridas. Eu vou dar um exemplo para você. No nosso ministério tem uma professora do Rema chamada Carmen Escorel. E é uma professora que eu tenho muito apreço pela vida dela. Ela ministra para famílias. Então, estar com ela já é de acréscimo. Sabe aquele tipo de pessoa que você está junto dela e é de acréscimo para a sua vida? E naquele dia eu recebi uma ligação de Cíntia, nossa diretora, e ela me convidou para estar em um momento de passeio com essa professora. E o Espírito Santo já havia falado comigo que eu precisava tirar um tempo à tarde de oração e de meditação, que o Senhor precisava comunicar algumas coisas comigo. E eu tive que abrir mão, queridas, daquele passeio tão desejado, porque afinal de contas Carminha mora em Campina Grande e ela vem de tempos em tempos. Mas eu decidi obedecer à instrução, ao comando. E o Senhor falou coisas comigo, eu meditei, fiz as anotações. E 2 dias depois o meu pastor liga e me diz que eu pregaria naquele culto daquela semana. E eu entendi porque o Senhor estava requerendo de mim aquele tempo de separação. Amém? Então, crescer vai exigir de nós abrir mão de alguma coisa. Eu gosto de um exemplo que o nosso ministério geralmente dá quando estamos dando aula no Rema, é que quando uma pessoa ela precisa ir ao médico, e lá o médico ele prescreve antibióticos, anti-inflamatório, o médico ele passa uma dose, ele passa a quantidade de tempo, e se aquela pessoa ela falhar, ela não vai ter o mesmo resultado. Será que a gente tem sido assim disciplinado com a palavra de Deus? A palavra de Deus é para hoje, é para amanhã e é para depois. Para algumas que estão me ouvindo, ela vai ser vacina, mas para outra é medicamento. Existe uma dose, existe uma quantidade que nós precisamos colocar dentro de nós. Sabe, a palavra de Deus, queridas, está sendo ministrada a você através desses áudios. Muitas estão recebendo cura, muitas estão recebendo alimento, muitas estão sendo colocadas em movimentos, mas tudo passa por uma palavra chamada decisão. A oração em outras línguas não será diferente na sua vida, é você quem vai decidir, a partir desse ensinamento de hoje, se você vai orar em outras línguas. Você vai receber uma dose de conhecimento a partir do momento que você está ouvindo esse áudio, mas a decisão é sua em orar em outras línguas. Oração em outras línguas é um tema muito vasto, mas nós vamos dar ênfase sobre a oração em outras línguas para a edificação pessoal. Há uma construção pessoal dia após dia através da oração em outras línguas. Nós vamos começar a partir desse momento falando de forma específica, amém? A Bíblia diz em Lucas 24:49 que Jesus disse: Eis que vos envio
a promessa. Que promessa era essa? Ele diz o seguinte: eis que vos envio a promessa de meu Pai. Permanecei aqui, até que sejais revestidos de poder do alto. Ele está falando também nesse texto de oração em outras línguas. Essa palavra poder é dunamis. Dunamis significa habilidade, força, habilidade para realizar coisas e também habilidade para realizar milagres. A Bíblia diz no livro de Atos, o livro de Atos foi um livro escrito por Lucas. E, queridas, eu preciso entender que esse livro de Atos é um livro muito detalhado. Amém? Lucas fez uma pesquisa muito acurada, muito minuciosa a respeito de todos aqueles acontecimentos. E a Bíblia diz que, olha o conteúdo, queridas, desse livro de Atos, Atos 2, nós vamos ler Atos 2, 2, 3 e 4. Ele diz: contudo, receberei poder do Espírito Santo quando ele descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Um dos aspectos do Espírito Santo descer de uma forma sobre, porque o Espírito Santo também habita dentro, esse revestimento era para ser uma testemunha. Uma testemunha precisa andar em poder, precisa andar em ousadia. A Bíblia diz em Atos 2:2 que de repente veio do céu um barulho, semelhante a de um vento, e aquele som tomou conta de todos ali naquele lugar. Então todos viram distribuído entre eles línguas de fogo e pousou sobre cada um deles. Sobre cada uma daquelas pessoas que estavam ali reunidas. A Bíblia diz todas, queridos, não foram algumas pessoas, todas foram cheias do Espírito e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder, de acordo com o dunamis, que é a habilidade, é a força que o próprio Espírito concedia. Existem alguns pensamentos errôneos, alguns pensamentos que denotam religiosidade acerca da oração em outras línguas. Algumas pessoas acham que era só para aquele tempo. Mas a Bíblia diz que todos, alguns acham que era apenas para os discípulos, mas a Bíblia diz que todos receberam. A condição para orar em outras línguas, queridos, é ter nascido de novo, ter passado pelo novo nascimento. Quando a Bíblia diz sobre batismos, ele está falando de 3 tipos de batismos. O novo nascimento é quando você é batizado em Cristo, no corpo de Cristo. O segundo é quando nós somos revestidos, né, com esse poder, com a evidência, a oração em outras línguas, né? E quando somos mergulhados nas águas, são esses 3 tipos de batismos. Portanto, eu não preciso esperar 10 anos para orar em outras línguas. Logo após a minha conversão, eu estou apto mediante a fé. A condição é ser batizado, a condição é estar batizado no corpo, ou seja, ter passado pelo novo nascimento e crer, queridas. É do interesse de Deus que suas filhas, os seus filhos, orem em outras línguas. Um filho que ora em outras línguas, ele é mais sensível, mais ousado, anda em força. Orar em línguas, queridos, é estar afinado com Deus, é estar no nosso homem interior robustecido. Nessa jornada nós vamos precisar de ousadia, de força, de intrepidez no dia a dia, porque o dia mal chega e nós precisamos estar fortalecidos. Nós não deixamos para fazer a oração em línguas, orações emergenciais quando o dia mal chega. Você já observou que quando um instrumento está desafinado em um grupo de louvor, logo se nota? Então é necessário estar afinado dia após dia, oração em outras línguas. A oração em outras línguas, queridos, nada tem a ver com a nossa mente, com o nosso entendimento. Eu não preciso orar em outras línguas necessariamente, ou só num quarto, ou só quando eu estou na igreja, ou quando eu sinto um arrepio, até porque a oração em outras línguas não tem a ver com a nossa alma, tem a ver com o nosso espírito.
A alma fala da mente, da razão e das emoções. Mas a Bíblia diz que a oração em línguas é quando o meu espírito está orando diretamente ao Pai. Deus, ele é espírito. Agora, pode acontecer da percepção, da presença estar tão forte de Deus que eu venha sentir, esteja tangível ao meu corpo físico, sim, pode acontecer. Mas se você não estiver sentindo nada no seu corpo, não quer dizer que você não está sendo estruturado por dentro. Amém? A Bíblia diz em 1 Coríntios 14:14 que Paulo diz: pois se oro em língua, o meu espírito ora. O meu intelecto fica infrutífero, mas o meu espírito ora. A oração em línguas, queridos, não é fruto de uma mente, não é fruto de um intelecto. No versículo 15 diz assim: diante disso, o que eu faço então? Orarei com espírito, mas orarei também com entendimento, com a minha mente. Cantarei no espírito. Queridas, quantas de nós já ouvimos aquelas pessoas que começam a cantar Romana soyorere, Romana soro, yere mana soro yere. Esses são cânticos espirituais. A Bíblia diz: cantarei no espírito, mas também cantarei com a razão. Paulo disse em 1 Coríntios 14:18: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós. Será, queridas, que apóstolo Paulo foi alguém intenso, ousado? Ele deixou o exemplo, ele dava importância à oração em outras línguas, ele disse: eu oro mais do que todos. Ele não estava dizendo, queridos, para fazer sim destaque, dizer: olha como eu oro em outras línguas. Ele está nos dando o exemplo quanto ele via a importância nessa caminhada, nessa jornada. Queridos, Jesus não teria dito: não saiam de Jerusalém até que sejais revestidos, se não fosse importante essa capacitação. Os discípulos iam passar por pressões, o dia mau ia chegar e eles precisavam estar revestidos. Eles precisavam orar em outras línguas, porque orar em outras línguas é andar em poder, é andar em ousadia. A Bíblia diz em Judas 1:20: vós, porém, amados, edificando-vos a nossa fé, ou a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. A oração em línguas é uma edificação pessoal. Queridas, nós estamos alicerçadas em Cristo e somos edificadas, ou seja, construímos as nossas jornadas alicerçadas na oração em línguas para a edificação pessoal. A Bíblia diz em 1 João 5,4, ela é clara quando ela diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. A Bíblia diz em Judas 1:20 que quando eu oro em línguas eu estou edificando a minha fé. A minha fé é pistes, a minha convicção. E a Bíblia está dizendo que a vitória que vence o mundo é a fé. Então, quando eu oro em outras línguas, eu estou garantindo o meu triunfo, porque a fé é a vitória que vence o mundo. E quando eu oro em outras línguas, eu estou edificando a minha fé. Queridas, quando eu oro em línguas, quando você ora em línguas, nós estamos aumentando a nossa fé. Porque a fé, queridos, nós recebemos uma medida de fé. A fé, ela pode ser aumentada. Orar em línguas é uma forma de se manter afogueada. Eu ouvi uma frase de um profeta do nosso ministério, profeta Gilson, ele disse que mosca não pousa em chapa quente. Oração em línguas é se manter afogueada. A Bíblia diz em Eclesiastes 10 que a mosca morta, ela produz um mau cheiro e estraga todo o perfume. Nós somos esse recipiente aonde a unção repousa, aonde o perfume, o unguento, ele repousa. Somos nós que vamos cuidar através da oração em língua. Sabe quando nós tampamos uma panela para a mosca não sentar? Quando nós tampamos um prato, um copo, uma vasilha para que mosca não venha pousar? Nós estamos cuidando da nossa vida, do nosso óleo, da nossa unção quando nós oramos em outras línguas, é se manter afogueado.
Queridas, orar em outras línguas é contribuir para o nosso crescimento. Você pode observar que todas as pessoas que não oram em outras línguas, elas ficam fragilizadas, elas andam em fraqueza, sem ousadia. A Bíblia diz em 1 Coríntios 4:2 que quem ora em línguas estranhas não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém compreende, pois o Espírito fala em mistério. Algumas pessoas leem esse versículo e dizem, está vendo? Deus é mistério. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, não é que Deus é mistério. É quando você ora em outras línguas, a menos que haja interpretação, aquilo é mistério, ninguém está entendendo. Porque se é uma língua mais a interpretação de línguas, aquilo já torna-se uma profecia. Mas se eu oro e outra pessoa está ouvindo e não tem interpretação, aquilo é mistério para quem está ouvindo. Então, queridas, aí em 1 Coríntios 14:2, deixa claro, quando eu oro em línguas, eu não falo a homens, eu falo a Deus, é uma comunicação direta a Deus. Orar em línguas vai nos deixar com o espírito aguçado, porque Deus, ele é espírito. E ele deseja falar conosco através do Espírito. Aleluia! Orar em línguas é falar direto ao Pai. Orar em línguas é mergulhar em Deus, queridas. Não é o mar que mergulha no homem, mas é o homem que mergulha no mar. Orar é mergulhar em Deus. A Bíblia diz, queridas, que Deus, ele é galardoador dos que o buscam. Orar é buscar a Deus. Orar é recorrer a Deus. Você quer ter uma revelação do propósito de Deus, do chamado de Deus, do dom de Deus em sua vida? Ore em outras línguas. Você quer conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ore em outras línguas. Ah, irmã Camila, eu queria tanto receber uma profecia da irmã Magnólia, da irmã Onofrina. Talvez, queridas, você tenha um entendimento que receber uma profecia é que está no mais alto nível de algo tão extraordinário, tão espetacular, de tanta intimidade com Deus, mas eu quero dizer para você que o mais alto nível de intimidade com Deus e tão sobrenatural quanto uma profecia vinda da irmã Magnólia ou Onofrina é você receber instruções vinda diretas de Deus para você. Isso fala de intimidade, eu não preciso de nenhum intermediário. Direto eu vou para o meu quarto, eu recebo instruções do propósito, do dom, do chamado e da vontade de Deus em outras línguas. Amém? Há 6 anos atrás, queridas, eu li um livro do Dave Robertson e eu recomendo a você, se você quer crescer nesse quesito aí, nesse tema, oração em outras línguas para edificação pessoal. E o nome do livro é O Andar no Espírito, Andar no Poder. Eu vou citar para vocês aqui algumas declarações que eu grifei, que eu achei de suma importância. Ele disse que orar é uma decisão nossa, isso eu já tenho falado a vocês. Orar é uma decisão nossa. Mas ele diz que é certo, após orar, dia após dia, e a cada momento de oração, nós estaremos muito mais edificadas no plano e no propósito de Deus. Quando nós saímos de momentos de orações, nós somos acrescentadas, nunca mais somos as mesmas. Dave Robertson faz uma observação, que ele faz uma explanação, onde ele diz assim, que existe uma dupla importância, tanto em meditar quanto orar em outras línguas. Ele disse que quando nós meditamos nas Escrituras, nós vamos saber e vamos receber tudo aquilo que nos pertence através da aliança, tudo aquilo que somos, temos e podemos como corpo de Cristo. É como se nós recebêssemos em um âmbito geral, mas a oração em línguas vai nos revelar os planos pessoais que Deus tem para cada filho de Deus.
Quando você está orando em outras línguas, você está descobrindo no seu espírito, vão chegar respostas de chamado, de plano, de propósito pessoal para a sua vida, dos seus filhos, do seu cônjuge, da sua casa, do seu ministério. E para finalizar, e nós vamos orar um pouquinho, ele diz que após orar, queridas, 8 horas por dia, após vários meses, longos meses, 8 horas por dia, o Espírito Santo diz para ele: Dave, a unção que veio sobre você não foi por causa do seu chamado, da sua crença, da sua cor ou da sua nação. Ela veio sobre você porque você desvendou uma lei espiritual ao orar em outras línguas para a edificação pessoal. E diante dessa declaração do Espírito, queridas, ele disse, depois de tamanha revelação, David disse: ninguém poderá me tirar do meu quarto de oração. Aleluia! Quantas declarações poderosas, quantos ensinamentos poderosos, queridas. Vamos tirar agora um minuto aí de oração com Deus, amém? Roste quemasto yeremandarasto yekemandaná. Roste quemanto ishambrandanasto yo conteniandenebrá. Aí aonde você está, ore em outras línguas, tire, seja compelida pelo Espírito a orar. Pai, eu declaro elas orando em outras línguas de uma forma intensa, ousadas, de uma forma onde, Pai, nunca mais elas serão as mesmas. De uma forma, Pai, aonde elas serão alicerçadas nessa verdade da importância da oração em outras línguas para a edificação pessoal. Queridas, aí é onde você está. O áudio vai finalizar, mas você vai continuar, você vai ser compelida pelo Espírito a tirar um tempo aí de oração. Amém? Sejam abençoadas na prática dessas verdades. Amo vocês.